Tudo certo? Tudo certo. Luz, câmera, ação, gravando! Esse é o nosso 8º vídeo do pré-discipulado. Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar, porque de fato você tem se colocado a ser um instrumento de Deus para gerar discípulos. E para isso nós precisamos entender qual é a visão do discipulado. Se liga na visão, se liga na visão. E eu quero falar aqui de algo muito especial, que é o nosso 8º vídeo, que é o centro do coração de Deus. O que está no centro do coração de Deus? A mensagem do apóstolo, do pastor Aloísio Silva, que você pode assistir integralmente nos links antigos, que está lá na página do YouTube da Igreja Batista da Bênção. Aqui é um resumo prático para que você entenda de maneira assim, direcionada o que é a visão do discipulado, mas eu te aconselho a assistir essa mensagem integral, porque ali tem muita unção no que diz respeito a essa mensagem. Mas, antes de a gente ler o texto que está lá em Gênesis 1:28, esse é o texto que nós vamos ler, já peço para você abrir, esse texto vai estar projetado aqui para você também, mas antes da gente dar continuidade na leitura do texto, eu quero te fazer uma pergunta bem simples. Você já deu um presente para alguém que essa pessoa gostou do presente? Quero fazer outra pergunta para você pensar aí. Você já presenteou alguém dando um presente que você acha que você não acertou no presente? Talvez aquela namorada que terminou com você, aquele namorado, talvez começou aí, quem sabe? Brincadeira, mas de fato, todos nós queremos agradar aquelas pessoas que nós amamos. E se você está aqui assistindo esse vídeo, eu acredito todo meu coração que você ama a Deus, porque Ele nos amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre. Mas se você ama a Deus, como é que você pode presentear a Deus? Imagina comigo que você um dia decidisse viver sua vida aqui na Terra para dar um presente que Deus se alegrasse. E você vai lá e pega os melhores ingredientes, porque você fala assim, Deus ele é divertido, ele é alegre, tem festa no céu. Se tem festa, tem comida, então eu vou fazer um bolo maravilhoso para entregar para Deus. E você passa a sua vida inteira pesquisando o melhor cacau, o melhor açúcar, pega lá aquela balança de precisão, monta todo aquele bolo decorado, e aí um bolo de chocolate com os melhores chocolates do mundo suíço. Você dá a sua vida para dar um bolo para Deus. E você vai na eternidade, Jesus volta, e você vai ao encontro de Jesus, e você chega com aquele bolo maravilhoso, você entrega para Jesus dizendo, meu Senhor, meu Salvador, eu dei minha vida para construir esse bolo de chocolate para te agradar. E você entrega todo feliz aquele bolo, e Jesus, na sua majestade, ele sorri, fala assim, filho, que lindo esse bolo que você me deu, olha, eu fiquei tão apaixonado pelo teu carinho, olha, você é muito bem-vindo aqui, mas eu não gosto de bolo de chocolate, eu prefiro o bolo de baunilha. E então, mas fica tranquilo que não vai ser desperdiçado o seu bolo. Eu vou deixar aqui com Gabriel, com Miguel, uns arcanjos e querubins que eles amam chocolate. Como é que você ficaria se você soubesse que você investiu sua vida inteira para entregar algo para Deus que Ele não gosta? Seria frustrante. E o que nós precisamos entender? Há algo no coração de Deus. Quando nós queremos presentear alguém, primeira coisa, que nós temos assim que ser assertivos, nós precisamos saber o que essa pessoa gosta, o que ela gosta. Então a gente tem que fazer boas perguntas. E a segunda coisa que nós precisamos é saber aquilo que aquela pessoa não tem. Aquilo que ela gosta é importante e aquilo que ela não tem. Porque se você presentear aquela pessoa com aquilo que ela gosta e aquilo que ela não tem, você com certeza vai agradar essa pessoa. E pautado nisso, eu quero dizer para você que nessa mensagem nós vamos entender o que alegra o coração do nosso Pai. O que é aquilo que enche o coração dele de alegria, de festa, que nós venhamos cumprir na vida que Ele nos deu aqui na Terra e principalmente depois de nós encontrarmos a Jesus. Gênesis 1:28 diz assim, olha o texto.
Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, a primeira palavra que Deus disse para o homem é: sejam férteis e multipliquem-se. Quero repetir. A primeira palavra que Deus disse para o homem, depois dele criar o homem, é: sejam férteis e se multipliquem. E essa palavra, ela vem de acordo com aquilo que Deus fez o homem, o propósito que Deus criou o homem, para ele ser fértil e multiplicar. Se Adão era filho de Deus, o que Deus estava dizendo? Eu quero essa casa cheia de netinhos, cheia de filhos preciosos, essa terra toda, tudo que eu criei, o que eu mais quero é que a casa esteja cheia de filhos. Filhos que resplandeçam a minha glória, filhos que sejam a minha cara, o meu jeito. Isso que está no coração de Deus. Então, qualquer outra coisa que a gente queira fazer para agradar a Deus está abaixo daquilo que Ele de fato quer. Deus tem toda a riqueza, Deus é dono da parada, Deus tem toda a autoridade. Quando alguém fala assim: ah não, eu quero fazer para Deus um ministério, por exemplo, eu quero cantar para Deus, eu quero limpar o prédio para Deus, eu quero fazer um serviço ali na igreja, tudo isso é importante, tudo isso de fato faz com que a casa de Deus tenha um melhor funcionamento, mas Deus, Ele tem os corais mais afinados, mais perfeitos diante dele. As melodias mais lindas já estão no trono do Senhor. O clima de maior alegria, de limpeza, de tudo, de organização, já tem no céu. Então, o que Deus não tem? Deus, Ele não tem a quantidade de filhos que Ele gostaria de ter. E Deus não tem o coração de todas as pessoas da humanidade. Pense em 10 pessoas que estão à sua volta que não conheçam a Jesus. 10 pessoas que estão à sua volta que ainda não conhecem Jesus. Deus não tem nem no coração dessas pessoas. E é o que queima no coração de Deus. Foi para isso que Ele criou o homem. Deus, Ele criou o homem no 6º dia. O primeiro dia do homem foi o 7º dia. Deus criou o homem no 6º dia. O primeiro dia de existência do homem foi o 7º dia, que é o descanso, que é o sábado. Deus colocou o homem num jardim. Jardim não é um lugar de produção. Deus não colocou o homem numa indústria, não colocou numa lavoura. Deus não criou o homem e não colocou ele num lugar para ele ali ficar produzindo coisas para essa terra. Não, Deus colocou o homem no jardim. E jardim é um lugar de desfrute, jardim é um lugar de relacionamento. Ninguém monta um jardim para ficar rico. Já viu? Eles estão montando um jardim aqui na minha casa para eu ficar rico nesse jardim. Não, jardim é um lugar de desfrute. Uma grande cidade. Eles criam lá jardins botânicos das grandes capitais, das grandes cidades. O que é? É um lugar que as pessoas vão passear em família, curtir, desfrutar, viver. Enquanto nós estamos falando a respeito de gerar filhos e discípulos para Deus, ao que está no coração de Deus, a gente precisa entender que sempre haverá 2 linhagens que competem na terra. A primeira linhagem é a linhagem de Adão. Adão, que é filho de Deus. Você vai ver isso, está em Gênesis 4, em Gênesis 5. A Bíblia fala de dois tipos de gerações, ou genealogias. A geração de Caim, que é uma geração que se tornou poderosa na terra, que teve homens e mulheres que fizeram coisas grandiosas, homens que construíram cidade, homens que construíram indústrias, homens que eram grandes artistas, homens que dominaram outras pessoas. Ou seja, se a família de Caim ainda existisse hoje, se assim podemos dizer, com o sobrenome de Caim, eles estariam nas grandes capas de revista, eles seriam grandes industriais, pessoas que produzem muitas coisas para essa terra, estariam na televisão, artes com danças, músicas, enfim, por aí vai. Essa geração de Caim, que faz coisas, é uma geração que se preocupa em fazer. E você vai ver em Gênesis 4, que quando vai falar a respeito dessas gerações, desses homens, nenhum deles é citado quantos anos eles viveram. A geração de Caim não é contada os anos. Mas em Gênesis 5 vai falar do registro de Adão e dos filhos que foram gerados por Adão, e depois que Caim matou Abel, né? A gente precisa lembrar que Caim foi o primeiro assassino da terra. Adão teve um filho chamado Sete. E a partir ali de Gênesis 5,
a partir do verso 3, diz assim, ó: aos 130 anos, Adão gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete, a sua semelhança, a sua imagem. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas. E depois fala assim, viveu ao todo 930 anos e morreu. E depois verso 6, aos 105 anos, Sete gerou Enos, ou seja, a única geração que é contado, que viveu, que teve anos de vida, é a geração de Sete, a geração de Adão, que foi a imagem e semelhança de Adão, que foi a imagem e semelhança de Deus. A geração de Caim fez muita coisa, mas não viveu. Para Deus é como se eles não tivessem existido na terra, não fizeram nada de produtivo. E o que eu quero dizer para você, que Deus não te fez para fazer coisas, Deus te fez para gerar filhos para Ele. E a pergunta que eu te faço, você tem cumprido a sua missão ou você tem feito coisas para Deus? Tudo aquilo que você faz está abaixo do teu propósito, da tua missão. Por isso que a célula é o lugar que nós geramos filhos para Deus. E nós geramos por meio do discipulado 1 a 1, que nós pegamos pessoas que não conhecem Jesus, fazemos deles extraordinários discípulos de Jesus. De pessoas comuns, extraordinários discípulos de Jesus. Se a gente fala, por exemplo, hoje na sociedade, para uma mulher, olha, deixe sua carreira para cuidar de filhos. As pessoas vão falar assim, você está doida? Quando alguém fala assim, eu quero ter muitos filhos dá trabalho. Pois é, essa mentalidade de que filho é ruim, filho é um peso, é uma mentalidade de Caim, que vive para fazer coisas. Mas os filhos de Deus entendem que Deus os criou para povoar a terra, para ser fecundos, para serem férteis. Já pensou se toda a nossa cidade conhecesse Jesus? Já pensou se todas as escolas e faculdades fossem de discípulos de Jesus? Já pensou se o Congresso Nacional, o Senado, já pensou se o Supremo Tribunal Federal fosse discípulo de Jesus? Como o nosso país seria diferente? Por isso que a nossa missão é transformar esse país, gerando filhos e filhas que tenham um coração entregues e rendidos a Deus. Muita gente fala assim, meu propósito é ser íntimo de Deus, eu ficar aqui adorando, e fica lá orando em línguas, e tudo isso é importante, os dons do Espírito, mas intimidade sem fertilidade é infantilidade. Quem quer ter intimidade e não quer ser fértil é uma pessoa que está vivendo fora do propósito de Deus. Porque a intimidade, toda intimidade, ela precisa gerar fertilidade, multiplicação. Deus nos fez para ser fecundos, para gerar filhos para Deus. Por exemplo, uma das coisas que mais compete com gerar filhos são ministérios. Então a pessoa às vezes quer ter um ministério, quer fazer parte da mídia, quer fazer parte do teatro, da dança, e ela acha que ela vai agradar a Deus ali dançando, e a pessoa fica lá dançando. Não, meu ministério é dançar, e fica dançando. Meu ministério é filmar, e a pessoa fica filmando. Meu ministério é ficar tocando, e a pessoa fica lá tocando, e o baterista fica lá tocando bom. Meu ministério é esse. E na verdade, tudo isso é um serviço para contribuir na convivência, na comunhão, na alegria, na celebração, mas não é um propósito de nenhum ser humano ficar batendo batuque. Por quê? Ficar batendo batuque, dançando, até eu, né? Se eu for ali treinando, eu vou ficar bom na dança. Agora, o ser humano não foi feito para fazer coisas. O ser humano foi feito para gerar discípulos. Por isso que é uma grande competição, porque fazer coisas é mais fácil. Você fazer uma faculdade, pós-doutorado, mestrado e aquele negócio, você construir empresas, é muito mais fácil de você gerar filhos. Mas Deus está restaurando essa visão no nosso coração, o desejo de gerar filhos para Deus. Muito mais serem frequentadores de uma igreja, frequentadores de uma célula, você ir no seu discipulado. Não, eu estou fazendo tudo isso, eu estou vivendo dessa maneira, para que Deus gere filhos através de mim, a imagem e semelhança de quem Ele é. Tudo aquilo que a gente faz para essa terra cai em desuso. As pessoas que escreveram os melhores livros no século XVIII, ninguém mais lê esses livros. As melhores músicas do século XVIII, XVII, ninguém mais escuta. Porque tudo aquilo que é para esse mundo fica. Agora os filhos, o Evangelho nos alcançou porque uma multidão de pessoas foram gerando filhos e filhos e filhas. E essas pessoas foram enviadas para cumprir uma missão. E eu e você fomos salvos por causa dessas pessoas que geraram filhos para Deus. A nossa missão é gerar filhos para Deus. Quando nós geramos filhos, nós de fato estamos vivendo. Por exemplo, uma grande competição que teve lá no Velho Testamento, ainda em Gênesis,
foi o homem viver fora do propósito. Ele quis construir uma grande torre. Porque ele falou assim, não, vamos construir uma grande torre, que a gente vai tocar o céu, nós vamos ser famosos e não vamos ser espalhados pela terra. Porque todo mundo toda pessoa que quer fazer coisas, não gerar filhos, ela quer evidência, ela quer aparecer, ela quer ser elogiada. Agora, gerar filhos não tem mérito nenhum. Gerar filhos não tem glória nenhuma. Como eu disse para você, uma mulher que vai deixar sua carreira para gerar filhos, é um escândalo hoje para a sociedade. Então, nosso trabalho aqui na célula no discipulado, muitas vezes não aparece. Na grande maioria das vezes não aparece. É por isso que às vezes as pessoas não se sentem motivadas a viver uma vida de intimidade, abrir a casa, orar, jejuar, para que venham pessoas, ungir as cadeiras, para que pessoas se acheguem, convidar para a célula. Por que muitas pessoas não querem? Porque não dá status, não dá visibilidade. Mas o Espírito Santo está nos transformando para que a gente seja fecundos, para que a gente gere discípulos poderosos na terra. Quem se dedica a isso, de fato, está vivendo. E gerar filhos espirituais por meio de discipulado dá trabalho. Todos nós seremos um bebê espiritual um dia. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, todos nós fomos um bebê espiritual um dia. Então, gerar filhos dá trabalho. E cada dia a gente vai discipulando, vai cuidando, mas os filhos vão crescendo. Eles vão gerando outros filhos. Daqui a pouco você é tataraneto. Você tem tataranetos de tantos discípulos que você gerou aí em Cristo Jesus. E como é que eu gero filhos espirituais? Precisa de um grande milagre. Precisa de um grande clamor, precisa de jejum, precisa de oração, precisa caminhar com pessoas, precisa dedicar tempo, precisa pegar aquele bebê espiritual, carregar, colocar para dormir. Quando ele faz ali, né, as necessidades dele, tem que trocar aquela fralda suja. A gente fala, ai meu Deus, tem que trocar a fralda, tem que trocar a fralda. Por quê? Porque gerar um bebê espiritual dá trabalho, mas quando ele cresce, meu Deus, e a gente vê ele sendo a imagem e semelhança de Deus, gerando outros filhos, e esses filhos gerando outros filhos, nós estamos de fato cumprindo o propósito de Deus. O que faz o nosso trabalho ser gratificante? Você já viu pessoas que se tornaram riquíssimas, mas que não tiveram família? No final da vida, eles estão na casa cheia demais, porque não tem ninguém para se relacionar, são doentes, cheias de paranoia. Por quê? Não tem ninguém para compartilhar a vida. Um grande ator brasileiro, um grande cantor renomado, uma vez numa entrevista famosa na televisão, ele ganhou um grande prêmio por ser um grande ator, e a entrevistadora perguntou, como é que é para você ganhar isso? Ele disse, muito triste. Ela falou, por que muito triste? Ele falou, não tem ninguém para compartilhar. Então, toda a glória desse mundo, se você não tiver uma família de fé para compartilhar discípulos, não tem alegria nenhuma. O que faz o nosso trabalho ser gratificante, é essa pergunta 2 aí, preste bem atenção, é que a gente tenha filhos, discípulos, que nós temos pais espirituais, pessoas para compartilhar a vida, para caminhar junto na nossa fé, que de fato faz com que a nossa vida tenha alegria, relacionamentos. O que é que Deus não tem? Deus não tem o coração de todas as pessoas ainda. É por isso que cada pessoa que nós levamos para Deus, cada pecador que se arrepende, é festa nos céus. E o nosso chamado, por meio do discipulado, o centro do coração de Deus é gerar filhos, é gerar discípulos. Por isso tenha isso muito forte no seu coração. Escreva o que essa mensagem falou no seu coração e fique atento que de cada semana, todos os meses, nós vamos atualizando essa página com novos vídeos. Deus abençoe!